Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você consegue fazer essas plaquinhas, que a gente pode dizer ali uma plaquinha em alto relevo, com um pequeno diferencial, que ela vai ser, nesse caso aqui, nesse processo, vai ser utilizado uma fresa V-bit, que vai dar um detalhamento, um diferencial na peça, que o cantinho dela assim vai ficar, vamos dizer assim, tipo uma rampa, tá? É uma rampinha de, por exemplo, se eu utilizar a fresa de 60 graus, aqui vai ficar com 30. Se eu utilizar de 90, aqui vai ficar com 45 graus. Que dá um diferencialzinho bacana, tá ok? Então pode-se dizer uma placa em alto relevo. A gente vai ter as letras em destaque e vai rebaixar o material, tá ok? Aí também fica o convite aí para quem puder dar uma força e se inscrever nesse canal agora que eu estou criando para assuntos voltados especificamente a CNC Router. Programação, a respeito das máquinas trabalhando, construção. Quem tiver dúvidas aí também, ideias de vídeo, deixe nos comentários que assim que possível estarei fazendo e disponibilizando aqui nesse canal. Da mesma maneira também fica o convite para o grupo que eu tenho no Facebook, que também é voltado para esse intuito, só a respeito de CNC, tá ok? Então vamos lá. Aqui, eu vou refazer todo o processo aqui, e ao longo do processo eu passo algumas dicas adicionais. O primeiro passo, obviamente, aqui é a arte, então aqui é o básico. Eu acho que quem já tem algum conhecimento do Aspire já consegue desenhar ali. Pode fazer a arte tanto no programa ou se utiliza outro programa, faz em outro programa, salva em importa. Na verdade, exporta em DXF e depois importa, porque muita gente costuma fazer no CorelDRAW e depois colocar a arte pronta aqui só para gerar o percurso de corte. Mas aqui também dá para dar uma boa desenvolvida aqui nessa questão da própria arte. Então, além da questão da letra em destaque que vai ter esse alto relevo aí, a minha plaquinha eu quero que ela tenha uma borda, e a borda ela também vai ter esse critério de ser feito com a ferramenta V-bit. O processo que a gente vai utilizar aqui para chegar naquele resultado é o processo de V-carve, só que vai ser o V-carve com profundidade plana. Ah, mas qual que é a diferença V-carve e o V-carve normal? Eu vou tentar resumir aqui, num outro vídeo eu faço algo só voltado para o V-carve. Mas quando a gente utiliza só o processo de V-carve, ele calcula de forma automática com base, eu vou desassinalar aqui, ó, com base no vetor que a gente tem. Então, por exemplo, se aqui é um vetor largo, ele vai calcular o percurso de V-carve de maneira que lá no fundo do percurso forme um V entre uma extremidade e outra. Por exemplo, se eu considero só aqui, ó, eu vou pegar como um exemplo largo aqui, ó, e vou utilizar aqui uma V-bit de 60 graus, 16 milímetros, e vou calcular. Tá vendo que ele está informando um erro? Que para esse vetor eu precisaria, ou o percurso ele chegaria até uma profundidade de 30 milímetros. Tá ok? Se eu der um ok aqui, ele vai calcular. Deixa eu reiniciar a simulação e vou dar um play aqui só para vocês entenderem. Então, seguindo a lógica aqui do processo V-carve, deixa eu ver se eu consigo alinhar. Ele iria gerar o percurso de maneira que lá no fundo do material ficaria um formato de um V, só um risquinho, uma linha lá no fundo e as bordas formando o V. Então, por isso existe a questão da profundidade plana, e dele só vai descer esse percurso até o ponto que eu determinar. Então, eu posso voltar aqui, ó, se eu colocar a profundidade plana e deixar 3 milímetros, que já é uma profundidade que já dá um destaque bacana na letra com relação aqui, o relevo, o rebaixo. E vou calcular, ó, reiniciar simulação, e vou dar um play de novo, tá vendo? A borda tem o processo de V-carve, só que existe uma profundidade plana agora, esse fundo está plano. Nesse profundidade plana, aí entra outro critério, que para fazer esse processo todo com a ferramenta V-bit, cara, não compensa, porque a área de desbaste da V-bit vai ser feita só com a pontinha da ferramenta.
Mostrando aqui, ó, para quem às vezes está vendo esse vídeo ao acaso, pode ser que nem tenha visto nada relativo a CNC, as fresas do tipo V-bit, ela é assim, ó. Daí varia, tem de 60 graus, 90, 30, 15, 10 e por aí vai. Quanto menor o grau, mais fininha é. Enfim, como ela tem essa pontinha, quando a gente precisa fazer desbaste, ela vai usar só a pontinha. Então é a mesma coisa que tivesse uma fresa de 0.1, 0.2 milímetros fazendo esse processo. Olha aqui, quando a gente olha pelas linhas, o tanto de linha de remoção que tem aqui. Deixa eu mudar aqui, apesar que aqui piorou. Mas eu acho que dá para vocês verem as linhazinhas aqui. Então aí existe um outro recurso aqui que você pode utilizar, que é utilizar a ferramenta de desbaste. Então o processo ele vai ser feito com duas ferramentas. Vai ter a ferramenta do detalhamento e vai ter a ferramenta para remover excesso de material. Tá ok? Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, poderia ser uma ferramenta aqui, ó. Eu vou pegar de 6 milímetros de topo reto. Ela está com passe lateral de 3 milímetros. Eu conheço o meu equipamento. Eu sei que para o meu equipamento, isso daí ele tiraria de letra. Eu posso até aumentar o passo lateral. Tá vendo a linhazinha aqui? Quando tem uma linhazinha, uma do lado da outra, isso é o passo lateral. Que eu determino na fresa. Esse daqui foi calculado com base só na V-bit. Vamos deixar a princípio essa daqui, ó. Como ela está? Ela está com um passo de 50% lateral. Lembrando, mais uma dica. Se eu mudar alguma característica aqui, isso daqui eu vou dizer a caixa de ferramenta. Isso aqui é a caixa de ferramenta. Se eu mudar aqui, toda vez que eu pegar essa ferramenta, ela vai carregar essas características. Estou dizendo isso por quê? Porque eu posso mudar aqui, ó, no percurso, aqui eu mudo só para esse percurso. Se eu mudar alguma característica aqui e depois pegar dentro da caixa de ferramenta vem com aquelas informações. Aqui eu modifico, digamos assim, temporariamente, ou eu faço a modificação apenas para os percursos que eu vou criar agora. Tá ok? Então vamos deixar aqui como está no primeiro momento, ó, e vamos calcular. E vou reiniciar a simulação. Então aqui tem os dois percursos que foi criado. A ferramenta V-bit, ela só vai fazer o detalhamento, que é o cantinho ali do vetor. E depois, ó, a ferramenta de desbaste, ela vai remover o que tem de excesso aqui. Ok? Então, outra coisa, eu faço assim, eu prefiro utilizar a V-bit primeiro, aí eu faço o detalhamento. Tem um helicóptero passando por aqui. Faço o detalhamento, depois eu troco a ferramenta para de desbaste e faço a remoção aqui, para evitar de tipo assim, eu não sei o quanto isso tem impacto, eu acho que assim é melhor, mas eu digo porque quando eu faço o detalhamento e depois eu venho com a de desbaste, ela não chega nem a tocar aqui no vetor, entendeu? Para evitar, às vezes, dependendo da madeira, pode lascar se fazer o processo contrário. Então eu faço assim, mas poderia. Eu quero fazer primeiro o desbaste e depois eu venho com a de acabamento. Daria também, mas eu prefiro a sequência que eu falei. Primeiro eu faço o detalhe, depois eu faço o desbaste. Outra coisa que eu preciso explicar aqui agora. Vamos lá. Acho que vai ficar mais fácil de entender. Aqui a gente, nessa primeira simulação, utilizou o seguinte quesito. Ferramenta V-bit e ferramenta de remoção. Aqui, como não tem muito detalhamento nessa parte, tá ok, tranquilo, não tem muita dificuldade. Mas entenda que no projeto todo aqui, tem locais aqui que tem entradinhas menores. Então, o que a gente tem que entender na lógica desse processo? Eu vou utilizar a V-bit e eu vou utilizar de desbaste. A V-bit, ela vai trabalhar em todos os locais que a ferramenta de desbaste não cabe. Porque às vezes você pensa assim, mas é uma placa grande, aqui vai ser uma placa de 70 centímetros. Não é melhor eu utilizar uma ferramenta mais grossa?
para remover mais rápido essa área de desbaste que vai ter? Talvez, tem que fazer o cálculo na prática para somar quanto tempo vai demorar. Ferramenta mais grossa. A ferramenta mais grossa ela não entra em determinados locais, então o processo vai ser feito pela VBIT, que, como eu disse, ela vai trabalhar só com a pontinha, tem que fazer o cálculo ali para ver qual deles que compensa mais. Então você calcula com uma ferramenta de desbaste mais grossa, com uma ferramenta de desbaste um pouco mais fina, e soma ali os tempos para ver qual deles compensa, porque nessa situação o que define o que é melhor ou o que é pior é o tempo de trabalho, tá? Não é só a característica de a ferramenta mais grossa, a ferramenta mais fina, é o tempo de trabalho. Da maneira como está aqui. Aqui é simples, mas vamos fazer algumas simulações aqui para ficar mais evidenciado. Mas nessa situação, só nesse pedacinho aqui, ó, entenda que aqui demorou 37 segundos a de desbaste e aqui 14 segundos a de detalhamento, que seria VBIT. Eu poderia recalcular aqui e colocar aqui uma ferramenta mais grossa. Eu vou colocar aqui a mais grossa, colocar de 12 aqui, ó. Colocar de 12, ela está com passe lateral de 8, eu posso até aumentar um pouco mais aqui, ó, deixar ela com uns 10 nessa situação que o passe... Vamos deixar com 9. 9 aqui, ó. 9. Aplicar. Ok. E vou calcular. Então, aí você tem que fazer o comparativo. Óbvio que eu só estou fazendo em um pequeno trecho da placa. Vamos fazer um trecho maior para fazer esse comparativo, que pode dar uma diferença grande. Tá vendo? Aí aqui já tem a de entalhe 21 segundos e essa daqui não modificou nada, já que foi a mesma alteração. Isso que eu estou dizendo é o quesito de que você tem que comparar. Vamos utilizar agora um fator maior para ter uma referência melhor disso, principalmente no critério que vai ter lugares que a fresa não vai caber. Aqui tem uma seguinte situação que a minha placa, eu quero que ela tenha uma borda. Por isso que pode ver, ó, tem o limitador aqui do tamanho da placa. E eu coloquei aqui também um retângulo, na verdade, né? Coloquei um outro retângulo porque eu quero que fique com aquela aparência de borda. Então ele vai trabalhar aqui dentro, vai dar o destaque na letra, a letra com relação à área que eu estou assinalando aqui. Então vai ficar assim, ó. Vou selecionar tudo aqui e vou calcular agora. Esse primeiro cálculo, eu estou assinalando aqui profundidade plana e tal. Vamos deixar com essa ferramenta mais grossa para a gente fazer um efeito comparativo aqui, para ver se dá diferença entre uma e outra. Vou calcular. Oxi. Reiniciar a simulação. Aí ele pegou só ali. Cortemos aqui. Tudo isso. Agora foi. Tá? Então, aqui pelo próprio percurso aqui pela simulação, a gente já consegue saber aonde a VBIT vai trabalhar e aonde vai ser utilizada de desbaste. Sempre onde está bastante assim, ó, os traços bem próximos, quer dizer que esse percurso aqui está sendo feito com a VBIT porque a ferramenta de desbaste ela não cabe aqui. Só que na prática, o que você tem que levar em consideração é a somatória aqui da simulação dos dois tempos. Ó. Eu tenho 9 minutos e 34 e aqui 10 minutos 02. Vamos considerar, vamos arredondar isso para 19. Tá? Vamos dizer que nessa combinação demorou 19 minutos. 19 minutos. Agora vamos fazer uma outra simulação, só que agora eu vou mudar aqui, ó. Eu vou colocar de 5 milímetros. De 5 milímetros. De 6 milímetros. Coloquei a de 6 milímetros e vamos calcular. Tá vendo que se percebe que tem menos áreas em que foi trabalhado com a VBIT, mas na prática agora sobrou mais área também de desbaste. Vamos ver quanto que está dando essa combinação. Tá vendo? Aqui está dando 21 minutos... E aqui está dando 7.7, está dando 28. Vamos arredondar para uns 28. 28 nessa combinação. Só que aqui ainda eu consigo melhorar um aspecto. Tá? Não dá para
tentar deixar um pouco mais rápido isso, vamos ver o quanto que dá para melhorar. A ferramenta de desbaste, pode ver que essa ferramenta de desbaste, ela está com um passo lateral de 3 milímetros. Nessa situação, conhecendo o meu equipamento, já que vai trabalhar com a profundidade plana de 3 milímetros apenas, eu sei que eu posso trabalhar com praticamente 90%. Só não vou recomendar 100% de passe, porque senão a placa pode ficar marcada. E outra dica também que já entra nesse aspecto é que às vezes o pessoal fala, eu fiz o desbaste e ficou marcado. Se você quiser diminuir essa marcação, tem que trabalhar com cerca de 50% sim, porque ela vai, na hora de voltar o outro passe lateral, ela passa em cima de onde ela já passou e vai sempre igualando. Às vezes, se você trabalhar com passe lateral muito largo, ela vai marcar. Cada caso é um caso, se a máquina tiver folga, se a máquina não tiver folga. Isso fica mais evidenciado se a máquina tiver folga, porque às vezes a passagem de ida é diferente da passagem de vinda. Ou seja, ela está trabalhando, cortando contra o material e a favor do material. Então o sentido também varia um pouco. Mas para ter a menor marcação na área de desbaste, ou seja, para não ficar marcado, pelo menos 50%. Você pode trabalhar até com menos que isso. Tá, ok? 50% seria o ideal. Abaixo de 50% melhora ainda mais o resultado. Se tiver necessidade de melhorar, trabalhe com menos que isso. E se a máquina tiver um bom travamento, você pode trabalhar com mais que isso. São vários fatores que tem que ser levado em consideração. O tipo do material. Mas, por exemplo, aqui como é um MDF, depois eu posso passar uma lixinha sem problema. Eu vou colocar aqui, praticamente... aqui está dando 82% de passe lateral. E vamos calcular para ver se a gente diminui um pouco, já que ele estava dando 21 minutos só de desbaste. Agora eu vou dar um OK e vou calcular. E caiu de 21 para 17. Nessa brincadeira aí eu ganhei 4 minutos. Tá, ok? Então 4 minutos a menos. Tem que fazer esse cálculo, aquela coisa, uma ferramenta mais grossa, uma ferramenta mais fina, para definir. Mas só que ainda assim, se a gente considerar aqui, 17 com 7, vamos arredondar, uns 23 minutos, ainda está demorando mais do que os 19 de utilizar a fresa de 12 milímetros. Então, o percurso que eu vou fazer, vou dar a preferência para de 12 milímetros. Vou vir aqui, vou selecionar a de 12. Porque eu fiz os testes e pela combinação, muitas vezes a pessoa fala, mas a simulação não é exata. Mas a simulação, comparando simulação com simulação, se está sendo mais rápido, vai ser mais rápido. Agora a questão entre o que está dando de simulação e o que dá na prática, eu vou fazer outro vídeo explicando que a gente tem que corrigir o fator. Se aqui está dizendo que vai demorar 5 minutos, mas na prática você colocou na sua máquina lá e demorou 10, a gente tem que fazer o fator de correção, porque está demorando o dobro. Aí a gente consegue aproximar a simulação aqui e ter um resultado do que acontece na prática. Vou voltar aqui para a ferramenta de 12, ok, e vamos calcular. Tá? Então agora aqui a gente tem aquela situação de... essa daqui. Tem aquela situação de que vai demorar 9 minutos e meio a ferramenta de desbaste. Deixa eu até apagar esse daqui para não misturar. Aqui, 9 minutos a de desbaste e 10 minutos a de detalhamento, que é a V-bit. Somando assim aproximadamente os 19 minutos. Então, assim, na questão, eu vou até tocar nesse assunto, mas vamos falar disso um pouco mais em outro vídeo. O tempo de trabalho é uma boa referência para você dar tempo no seu, digamos assim, dar preço no seu trabalho. Às vezes a pessoa fica bem confusa, tipo, mas quanto será que eu tenho que cobrar e tudo mais? Cara, não é só um fator que você tem que levar em conta, tá? Tem que levar vários fatores. Mas, pelo menos, o tempo de trabalho já é uma base.
Porque muitas vezes a gente fala, hora máquina, vamos considerar R$100. Às vezes, mas eu acho que preço R$100, hora máquina, cara, é mais para quando você vai alugar uma máquina para trabalhar para alguém, talvez isso é uma referência. Mas pensar que a gente está ganhando R$50 por hora já é uma coisa que é fora da realidade para qualquer trabalhador, tá? Mas assim, eu estou dizendo que nesse aspecto, vamos considerar ali uns R$60 hora máquina para trabalhos. E eu sei que esse trabalho vai demorar uma meia hora. Eu tenho aqui pelo menos R$30 para agregar nessa placa. Pelo menos. Eu não estou dizendo que eu vou vender essa placa por 30. Aí entra material, entra também tipo uma pesquisa de mercado. Quanto é a média que o pessoal está cobrando, entendeu? Não leve só um fator, não adianta. Tem coisas que se a gente levar o fator só hora máquina, não compensa, porque a gente vai cortar uma pecinha ali e vai vender por R$1, porque a máquina às vezes é rápida demais. Aí entra o fator, é preço de mercado também, tá ok? Mas enfim, então aqui a parte do processo que se diz referente ao computador tá pronta aqui. Vou só concluir a plaquinha. Para concluir aqui, o que eu preciso fazer mais? Eu preciso recortar agora a parte externa. Vou selecionar aqui o limite da placa. Vou utilizar aqui o percurso de corte 2D ou perfilagem. Vai ser feito em 3 passadas, com a fresa de 2 milímetros. Vai ser feito o recorte por fora. Colocar uma entradinha em rampa aqui de 25 milímetros. Ou seja, essa entrada em rampa significa que, ao invés da fresa descer retos, por exemplo, ela vai dar passo de mais ou menos 5 milímetros e um pouquinho, ao invés dela descer reto no material, e isso faz com que a cada passo ela desça sempre no mesmo lugar e pode ficar marcação de fresa, eu coloquei para ela percorrer 25 milímetros descendo. Então ela vem no material, ela vai ir aprofundando, só que ela vai ir se movimentando por um percurso aqui de 25 milímetros. Aí cada um define o que quer, mas uns 25, 30 milímetros já é mais que o suficiente. E vou calcular. E vou dar o play aqui. Já recortei. Mas a ordem correta aqui na execução vai ser: eu vou utilizar a VBit. Vou fazer o detalhamento da peça. Opa. Calma aí. Vou utilizar a VBit. Vou fazer o detalhamento, ela vai ficar nesse ponto. Coloco a ferramenta de 12 milímetros de desbaste. Opa, não é essa. A de desbaste é essa. Vamos de novo. Deixa eu até pôr aqui na ordem. Então, na hora de salvar, e também já fica outra dica aqui, que eu utilizo na minha máquina, o recurso de troca de ferramentas semiautomática. Já que aqui eu tenho uma fresa de 12, uma fresa de 6, uma fresa de 12, uma fresa de 2, uma fresa VBit, se eu utilizar a troca de ferramentas semiautomática, eu vou criar um único arquivo e, como o programa ele já está configurado para reconhecer esse tipo de arquivo, ele vai realizar o processo com a primeira ferramenta, ele vai pedir a primeira ferramenta, eu vou colocar, ele vai realizar. Aonde ele termina o processo que deve ser feito com essa ferramenta, ele para e pede outra ferramenta. Eu vou lá, substituo 0Z e dou um continue. Aqui, como tem 3 ferramentas diferentes, eu vou começar com a VBit, depois eu vou passar para de desbaste e depois eu vou passar para de corte. Então vai ter 3 paradas para substituição de ferramenta, que eu vou fazer esse processo aqui na prática e depois eu vou disponibilizar o vídeo aí no canal. Aqui, quando você quer colocar a ordem que elas serão utilizadas, é aqui, ó. Você vem aqui e coloca aqui. Uma coisa que tem que observar aqui é que nessa situação, para reconhecer a troca de ferramenta, elas não podem ter o mesmo número de ferramenta, que é isso daqui, ó. Eu voltei aqui no percurso só para mostrar. Você pode ver que essa está sendo reconhecida como a ferramenta número 1. Essa daqui está como a ferramenta número 6. Deixa eu ver se a ferramenta 2 não está com o mesmo número. Porque senão, aqui ó, pode acontecer essa situação. Essa ferramenta de 2 milímetros está dizendo que ela é a ferramenta número 1 também. Então, na hora de... apesar que ele vai acusar o erro, vamos mostrar o erro. Porque ele vai dizer para mim assim, pô, você tem uma ferramenta larga e uma ferramenta estreita e você está dizendo para mim que as duas são ferramenta número 1, é isso mesmo?
Fico olhando aqui o que vai acontecer. Tá? Então aqui era só a questão de colocar a ordem como eu quero trabalhar. Eu vou colocar primeiro a VBIT. Então se eu quiser movimentar aqui, ó, movimenta aqui. Tá? Primeiro a VBIT, depois a desbaste e depois a de corte. Eu não estou mudando o nome de nenhum, mas você pode colocar aqui, ó, para melhor controle, se você quiser, em vez de nome 2, aqui você pode colocar aqui, ó, fresa 2 milímetros, só para questão de controle na hora de organizar aqui. E nesse tipo de arquivo que eu vou salvar, lá no programa você consegue ver também o nome, o tipo da ferramenta, só que quando ele pede a substituição, ele vai pedir pelo número da ferramenta. Que lá que eu mostrei, tem uma ferramenta número 6, uma ferramenta número 1 e assim sucessivamente. Quando eu venho aqui, ó, para tentar salvar todos esses percursos juntos, tá vendo aqui, ó? Usa um número de ferramenta 1, mas a geometria da ferramenta é diferente. O que ele está dizendo é que tanto aquela ferramenta, a ferramenta 12 aqui, ó, se eu venho aqui e vejo aqui, ó, ferramenta número da ferramenta 1, tá? E aqui também a de 2 milímetros está como ferramenta número 1. Ok? Eu posso mudar por aqui, ó, vou dizer que agora essa daqui é a número 3. Vou calcular. E pode ver que o erro ele já sumiu. Tá vendo? Não tem mais o erro. Agora eu posso salvar todo mundo. Pode ver que aqui, ó, ele está especificando o número da ferramenta. 6, 1, 3. Essa modificação que eu fiz aqui, como eu fiz pelo editar, é uma modificação temporária. Se você quiser dar um nome para todas as suas ferramentas ou um número, também já pode, tá ok? Aí eu aconselho que você faça o quê? Faça uma listinha. Tipo assim, número 1, número 2, número 3, número 4. Conforme você for catalogando ou colocando as ferramentas aqui, você já vai especificando nessa lista. Então, toda vez que o programa pedir a ferramenta número 6, eu posso olhar nessa lista e saber que a número 6 é a VBIT de 16 com 60 graus. Tá ok? Porque aqui, como eu não coloquei o número nelas, ó, pode ver, tá ferramenta número 1, ferramenta número 1, tá ok? E eu posso ir mudando. Lembrando que na caixa de ferramenta é uma modificação definitiva. Ou seja, toda vez que eu pegar essa ferramenta, tem esse número. Posso modificar posteriormente? Posso. Mas eu só estou dizendo que a modificação aqui, ela vale como uma modificação definitiva. Tudo que eu pegar dentro da ferramenta, da caixa de ferramenta, carrega essa informação. Ao ponto que, quando eu modifico ali, como eu modifiquei só para contornar o erro, que eu fiz aqui, eu vim aqui no editar e mudei essa para 3. Então, a próxima vez que eu pegar essa mesma ferramenta dentro da caixa, ela vem com a informação que está dentro da caixa de ferramenta. Tá. Então, para finalizar o vídeo agora, que já ficou um pouquinho longo, mas eu gosto de passar bem detalhadamente as coisas. Então, lá na prática, o que eu vou fazer? Vou colocar a ferramenta de 6 milímetros e vou executar o processo. Vamos entrar aqui na simulação. Deixa eu tirar a marcação. Colocar de 6 milímetros, a de 6 milímetros, a VBIT de 60 graus, que é a ferramenta número 6. E ela vai fazer isso, vai deixar o material nessa situação. Vai fazer todo o detalhamento da peça. Coloco a de 12 e faço o desbaste. Por fim, substituo pela de 2 e faço a remoção da peça. E teremos esse resultado. Ok? Então eu vou fazer esse vídeo na prática. Em breve eu já posto aí. Então basicamente é isso, galera. E digamos, por esse processo dá um diferencial bacana na sua peça e com relação àquele tradicional que fica o cantinho reto assim, tá? Também dá para fazer, é bacana, mas aqui já dá um certo diferencial, tá ok? Então novamente fica o convite aí para quem puder se inscrever no canal. Sugestões de vídeo também. Deixa aí nos comentários que, como mencionado, esse canal vai ser exclusivo para assuntos relacionados a CNC. Eu só vou mudar aqui o loginho
feito de madeira. Quem puder compartilhar também ajuda bastante. Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!